Boa noite, André. Um abraço, meu amigo. E aqueles que forem entrando, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Estou vendo Geraldo lá em cima também. Bem-vindos para mais uma live pela Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Hoje, excepcionalmente, eu estou fazendo essa live bem longe de Poá. Estou no estado de Minas Gerais, no município de Ubá. Então, eu espero que tanto a imagem quanto o som estejam de acordo. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é aquele dia em que nos dedicamos a estudar de forma ligeira 3 obras da doutrina espírita: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o livro Caminho, Verdade e Vida, sendo que o Evangelho e o Livro dos Espíritos são obras ligadas à codificação. E o livro Caminho, Verdade e Vida foi ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Julian, Ricardo, seja bem-vindo, boa noite. Então, vamos dar os recados costumeiros a respeito do funcionamento da nossa Casa Espírita, que tem atividades presenciais e atividades virtuais. As virtuais se constituem das lives de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. É possível que a partir de novembro tenhamos uma mudança nessa programação, mas aí nós vamos avisando a todos que nos acompanham. Então, as lives de segunda a sexta. Temos também o curso básico de Espiritismo pela plataforma Google Meet, sempre às terças-feiras, das 19 às 20. Quer participar? Ainda é possível. Então, a forma de se inscrever neste curso é através do nosso WhatsApp, que é o 96300 4552, repetindo, 96300 4552. Pelo WhatsApp, podemos obter mais informações a respeito de qualquer orientação que tenhamos passado na live, a respeito das atividades desenvolvidas na casa. Então, nós temos ainda, falando em atividade virtual, o Evangelho Online, que acontece no último domingo de cada mês, sempre às 16 horas. Para participar, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp e no último domingo do mês receberá um link para poder entrar e fazer o Evangelho conosco. Então, essas são as atividades virtuais. Com relação às atividades presenciais, elas acontecem de segunda a domingo, com exceção do sábado, em que é ministrado o curso Aprendizes do Evangelho, em que é necessário estar matriculado no curso para poder participar. Todas as outras atividades desenvolvidas em nossa casa são abertas ao público. Então, vamos lá. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos uma palestra. E quando nós temos uma palestra, ela sempre também tem o passe e a água fluidificada. Neste domingo, particularmente, nós teremos uma palestra diferenciada, promovida pela UCEP. A UCEP é a União das Casas Espíritas de Poá. Então, o João Firmino fará uma palestra presencial em nossa casa com o tema Paz no Lar. Então, nós teremos vários companheiros de outras casas espíritas, então fica o convite no próximo domingo para participar desta confraternização entre as casas através de seus representantes. A Paz no Lar, domingo às 9 horas. No dia
30, né? 30 de outubro, mesmo dia que teremos as eleições, não é? Então, isso no sábado. Agora vamos no domingo, né, que vai ser às 9 horas. Na segunda-feira, às 19h30, nós temos assistência espiritual. Porém, aquele ou aquela que quiser participar, ser submetido a um tratamento espiritual, é necessário chegar mais cedo. Antes até das 19 horas, por volta das 15, 10 para 7, né? Para que passe por uma entrevista fraterna a fim de ser orientado sobre o tratamento na casa. Eu quero cumprimentar a Brandina Martins, seja bem-vinda, boa noite. Então, isso na segunda. Na terça-feira, às 19 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quarta-feira, às 20 horas, palestra. Na quinta-feira, é o único dia da semana em que temos 2 atividades na casa. À tarde, temos estudo das 15 às 16 horas. Então, nós estudamos obras doutrinárias. E à noite, às 19 horas, nós temos a apometria, que é uma técnica energética auxiliar de tratamento espiritual, físico. Então, aquele que se interessar em fazer o tratamento apométrico, que é gratuito, como todas as atividades desenvolvidas na casa são gratuitas, é necessário agendar pelo nosso WhatsApp. Na sexta-feira, chegou a vez do Evangelho, estudo do Evangelho, às 19 horas. Bem, passamos todos os recados, então agora nós vamos unir os nossos corações, as nossas mentes, para que assim, elevando o nosso pensamento a Deus, possamos fazer Jesus divino em nossas almas nos ensinou. Marilda, bem-vinda, querida, um abraço. Vamos então, nesse momento, fazermos a prece, nos conectarmos com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então para a nossa primeira obra de hoje, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, em sua lição de número 35, intitulada Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresceu. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender as substâncias dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade da contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo.
pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Então, nós vamos falar de semeadura. O Espiritismo nos coloca, nos esclarece com muita precisão que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, somente colheremos o que semearmos. Então, não tem como colhermos algo diferente do que tenhamos semeado. E aqui, Emmanuel nos faz uma releitura deste tema, semeadura, nos afiançando que o bem semeia a vida, mas que o mal semeia a morte. A morte como uma estagnação, porque a vida é movimento ascensional para frente e para o alto. Então devemos caminhar sempre para frente, com coragem, com força, resignação e para o alto, simbolizando a divindade, a evolução espiritual, mental, intelectual, moral que tanto buscamos em nossa vida. Então, o mal é a estagnação. E Emmanuel nos coloca que muitos espíritos de corpo em corpo continuam na recapitulação do mal. Quer dizer, recapitular é repetir. Então, de corpo em corpo, simbolizando a reencarnação, porque a cada reencarnação recebemos um corpo, que eu costumo chamar de vaso sagrado, que contém a flor do Espírito, nos proporcionando as experiências necessárias à nossa evolução. Então, quando nós, de corpo em corpo, repetidas reencarnações, repetimos os mesmos erros, nós vamos nos estagnando. Então, somente o bem vai nos fazer andar realmente para frente e para o alto, simbolizando a nossa ascensão. Então, semeemos o bem. Não importa quanto mal nós tenhamos semeado, porque nós sabemos que de corpo em corpo, de encarnação em encarnação, nós semeamos, mas também colhemos. Todos os dias nós temos oportunidade de semear. Porém, aquilo que semeamos de forma equivocada, semeando o mal para os nossos semelhantes e para nós mesmos, nós vamos colhendo obrigatoriamente nas nossas vidas sucessivas. Então, se nós queremos colher frutos saborosos, doces, frutos doces da vida eterna, nós precisamos desde já começar a sementeira produtiva e boa. Como? Seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos ensina a amar, a perdoar, a trabalhar no bem incessante, para que, desde já, possamos colher os frutos do amor, da paz, da luz. Graças a Deus. Vamos então agora para o nosso trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo.
Lembrando que hoje nós abordaremos 3 obras. Então, hoje nós faremos os itens de 9 a 10 do capítulo 8º. O capítulo 8º tem por tema central Bem-aventurados os puros de coração, que é a proposta para que tenhamos uma sementeira, fazendo um link, um gancho com a mensagem anterior, para que tenhamos uma semeadura boa, precisamos purificar o nosso coração do mal. Então, vamos à leitura? Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Abordamos esse mesmo título na live anterior. Entretanto, nós lemos o item 8. Nós vamos ver agora os itens 9 e 10. É um pouquinho longa, talvez eu faça assim, pince alguns trechos somente para que tenhamos tempo de comentarmos a lição. Então vamos lá. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo porque não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora, vós outros, os fariseus, limpais o que está fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo que está de fora, não fez também o que está dentro? Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciências. O fundo muito simples acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, vamos comentar, não sem antes cumprimentar a minha amiga querida Susan, bem-vinda, paz e luz para você também, minha amiga, a todos. Então, o tema de hoje é verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, esse trecho de Lucas nos fala que um fariseu, em certa oportunidade, convida Jesus para jantar em seu lar. Jesus chega, senta-se à mesa. Então, o fariseu começa a pensar, ele não fala o que ele está pensando. Então, está aqui no campo das ideias. Ele fica pensando, nossa, mas ele já se sentou à mesa, não lavou as mãos como rezam as sagradas escrituras, não é? Que era a lei mosaica. Como que ele não lavou as mãos para comer? E Jesus, veja, embora o fariseu não tenha verbalizado o seu pensamento, Jesus sabia o que ele lia como um livro aberto, a alma humana. Era Jesus, o Espírito mais iluminado que desceu à terra. Então, ele faz ali
uma chamada a esse fariseu e, por extensão, aos fariseus que pensavam como ele. E ele diz assim: você lava o copo, lava o prato, mas não limpa, não lava o que traz em seu coração, em sua intimidade, ou seja, os sentimentos, não é? Que faz a distinção do que é bom, do que não é, porque o título deste capítulo é Bem-aventurados os puros de coração. Então, Jesus realmente diz que Deus fez o que está dentro e o que está fora, o que está dentro de nós, o que está fora, porque o fariseu, ele lavava o copo e o prato, achando que com isso ele estava quites com o Pai, com o Criador, porque ele estava ali lavando, limpando, ele se lavava as mãos para comer. E o Cristo, vejam, ele fez questão, não que lavar as mãos antes das refeições seja um ato reprovável, muito pelo contrário, é salutar e nós sabemos disso. Porém, o ensinamento de Jesus era muito mais profundo. Ele queria mostrar que os atos exteriores de nada valem diante de nosso Pai Celestial, que somente a limpeza do coração e da mente é que nos farão aproximarmos-nos do Pai Celestial. Boa noite, Nelson, seja bem-vindo. Então, Kardec, que faz os comentários, porque nós sabemos que tem ali um versículo do Novo Testamento e depois Kardec vai tecer os seus comentários, as suas considerações. E Kardec faz aqui também uma chamada a todos os cristãos, né? Porque ele diz assim, que com a doutrina moral do Cristo aconteceu a mesma coisa. Os cristãos passaram a achar que determinados atos exteriores seriam suficientes para que eles estivessem quites com a justiça divina. E nós sabemos que não. E até hoje, há quem acredite que ir à igreja, ir a uma casa espírita, ir uma vez por semana, que já está cuidando da espiritualidade, já está tudo certo. E nós sabemos que não, que o importante é a nossa transformação íntima. E para isso, seguirmos os ensinamentos de Jesus, que só nos convida realmente a amar. E nesse quesito, eu até gostaria de sugerir. Eu assisti ontem a um filme, vocês podem ser que conheçam, Uma Questão de Fé, onde vai falar de um pastor e que, diante de uma situação trágica que acontece na vida em família, ele meio que a fé dele vacila, mas é um lindo filme onde depois o pastor vai seguir realmente a lei de amor, a lei de caridade, e ele vai compreender. Então fica aqui uma sugestão deste filme, Uma Questão de Fé, porque a fé, ela é muito mais algo que sai dos nossos corações do que as nossas atitudes. Os nossos irmãos evangélicos, por vezes, dizem, aceitemos Jesus e então seremos salvos. E nós sabemos que tão somente aceitar Jesus não nos garante a salvação. O que vai nos garantir a salvação dos nossos erros, das nossas semeaduras tenebrosas, de um passado do qual nem sequer nos lembramos, o que vai nos salvar realmente é o amor. É a prática da caridade. E a caridade é sempre o amor em ação, o amor em atitudes. Nós temos então a caridade, o bem supremo que age a nosso favor e a favor de todos. Portanto, práticas exteriores
de nada valem, meus amigos, meus irmãos. Nos transformemos intimamente. Este é um convite que temos recebido de Jesus todos os dias de nossas existências, desde remotas eras até hoje. O convite é sempre o mesmo e renovado. Façamos o bem. Olhemos com compaixão, com ternura, com compreensão aquele que pensa diferente de nós. Respeitemos, e neste tempo, nesta semana em que as eleições se aproximam, no próximo domingo teremos as eleições presidenciais e de governo de estado em alguns estados do nosso querido Brasil. Lembremos disso. Diferenças políticas não podem separar aqueles que se querem bem. O radicalismo sempre nos aproxima do mal. Tenhamos equilíbrio. O meu irmão pode pensar diferente. Eu posso votar em A, ele votar em B. Isso não impede que continuemos a nos amar e sermos irmãos. Graças a Deus. Vamos agora, então, para a questão do Livro dos Espíritos. Hoje, trouxemos a questão de número 664. E ela diz o seguinte: nesta questão, Kardec indaga a respeito de orarmos por quem já partiu, por quem já morreu. E ele parte da premissa que seria inútil, não é? Segundo a corrente religiosa da época, que seria inútil orar pelos mortos. Então vamos à pergunta. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Então, mais uma vez, Kardec indaga se a prece, ela pode, de alguma forma, dobrar, alterar o que já está nos desígnios do Pai Celestial. Vamos ver, então, como os espíritos superiores respondem a Kardec. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para tornar-se feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se do seu lado ele contribui com sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado, motivado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso vos mostrava que sereis culpados, se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Que belíssima resposta! Geraldo, boa noite! Hoje é um boa noite diferente. Ele está dizendo que é uai porque é de Minas. É isso mesmo, não é, meu amigo? Então, a respeito desta pergunta que Kardec faz, ele começa dizendo: é inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Claro, espírito sofredor é porque não está encarnado. Aí Kardec inicia fazendo essa afirmação. E certamente os espíritos nos mostram que não é inútil orar por quem se foi. Absolutamente. E que
é um consolo, é um bálsamo quando nos lembramos de alguém que foi infeliz na terra por suas atitudes, por suas escolhas equivocadas. Então, quando oramos por este alguém, a prece, ela consegue perpassar a esfera física, chegar à esfera espiritual e, portanto, aquele ser para quem oramos, ele recebe esta oração na forma de carinho, na forma, alguém se lembrou de mim, no meu sofrimento, na minha dor. Então, lembremos-nos sempre daqueles que partiram e os que mais necessitam da nossa prece. Pode parecer que são aqueles que menos merecem, mas são os mais necessitados. E foi o que Jesus nos orientou a fazer. Orai por aqueles que vos caluniam e perseguem. Então, orai, vamos auxiliar os nossos irmãos que padecem nos umbrais, nos abismos, nas trevas, da dor, do sofrimento. Então, o que acontece quando oramos, nós estamos sendo assessorados pelos espíritos bondosos, benevolentes, que podem ir até esse irmão que sofre, compelindo-o ao arrependimento, a uma mudança de atitude mental, que fará com que ele possa, muitas vezes, estar na condição receptiva de ser socorrido. Olhe como é importante, como a oração não pode deixar de ser realizada. Então, nunca nos esqueçamos, meus irmãos, do socorro que a oração nos traz à mente, ao coração daqueles que mais sofrem. Graças a Deus, graças a Jesus, estamos então neste momento encerrando a nossa live e eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês com suas vibrações amorosas que nos sustentam para que possamos trazer o Espiritismo para mais pertinho de vocês. Queridos amigos, queridos irmãos, vamos mais uma vez unir os nossos corações para fazermos a prece endereçada a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, ela, quem trouxe a luz para o nosso mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz, muita luz, uma semana abençoada a todos nós. E amanhã teremos o nosso irmão Rubens. Na quarta-feira, Ezequiel. Quinta-feira é o Carlos. E na sexta-feira voltaremos, João Firmino e eu, para mais uma live transmitida pela Casa Espírita Maria de Nazaré. Um abraço fraterno e apertado a todos. Até a próxima!